Agora, Fernando, você tem a matéria aí que está na sua mão, com aviões, suco de laranja, implementos agrícolas. Araraquara e Matão será uma das regiões mais afetadas com o tarifaço de Trump. Você tem os detalhes, né? O estado de São Paulo será um dos mais afetados, que no momento, ao se concretizar essa ameaça do presidente americano Donald Trump de impor as tarifas de 50% sobre exportações brasileiras ao país. São Paulo tem potencial para ser o mais afetado, uma vez que representa quase 1/3 das exportações brasileiras ao país americano. No caso do agronegócio, por exemplo, entre os 10 produtos mais exportados, 6 registraram crescimento, com destaque para a carne bovina, alta de 142%. Sucos de frutas, 74%, e o café não torrado, 39%. As vendas de aeronaves também aumentaram em 12,1% no semestre. Araraquara e Matão, com a exportação de implementos agrícolas, suco de laranja e aviões através da Embraer, será a região mais afetada. Então, quer dizer, olha só o que os caras estão aprontando. Agora, o Trump, na sua carta, ele diz que estão maltratando muito o Bolsonaro. E o pessoal do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, um deles nos Estados Unidos, achando que, sabe, tem que dar anistia de qualquer jeito. Como se a situação fosse muito simples, muito fácil. Inclusive a mulher do Bolsonaro ontem disse que o presidente Lula é o culpado, está partindo para vingança. O presidente do Brasil não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma questão jurídica, é uma questão que certamente está no Supremo. Agora, o Bolsonaro teve toda a facilidade para explicar se ele é inocente ou não. E só que ele chegou lá, ele não explicou nada. Pelo contrário, se complicou muito mais do que você possa imaginar. Então, quer dizer, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, nos parece que é uma loucura o que estão tentando fazer. E os bolsonaristas têm que raciocinar que simplesmente estão trabalhando contra o país, né? Madalena, essas teses de que o governo brasileiro precisa ser mais habilidoso nas relações internacionais, se fechou, é uma tese, no mínimo, esdrúxula. Lula chegou à presidência da República tendo como presidente dos Estados Unidos um republicano, George W. Bush, e manteve excelentes relações com ele próprio. Bolsonaro chegou à presidência norte-americana, brasileira, e conviveu com Biden como presidente. Um democrata contra Bolsonaro, que era definitivamente aliado de Donald Trump. E isso não abalou as relações Brasil-Estados Unidos, relações comerciais. Idem até o momento. Lula reconheceu a vitória do Trump como presidente do Brasil quando ela se confirmou, nunca se posicionou institucionalmente contra decisões norte-americanas, ideologicamente, porque é assim que tem que ser. O que o Trump está fazendo não tem nenhuma justificativa. Ele está brincando de mandatário. Em abril, quando ele anunciou o primeiro tarifaço, o Brasil havia sido apontado como o país com a menor tarifa, ou seja, porque as relações eram muito boas. Então, em 3 meses, a coisa azedou. Não, o governo brasileiro não se comportou diferente. O que está agora é que ele deve estar brincando de mandar, né? Tá brincando de ser presidente. Agora, que vai trazer impacto, vai. Agora, eles estão se sustentar. Porque o BRICS estão querendo ter a sua moeda própria. Isso sim. Agora, mas tem uma coisa. Mas é um direito. Direito que as pessoas têm. Acabou, Mas ninguém está querendo... o Lula disse, olha, nós não queremos mais negociar com dólar. Por quê? Quem que disse que nós temos que negociar com dólar? Nós vamos fazer no grupo, nos emergentes, a nossa moeda. Se vai dar certo ou não, é uma tentativa. Por que não? Qual que é o problema de haver isso? Ô Madalena, você começou num ponto correto que é o seguinte... Não se cede à chantagem de jeito nenhum. O presidente Lula, numa democracia de verdade como a nossa, se ele fala assim, não, eu quero liberar o Bolsonaro, ele não tem esse poder, porque os 3 poderes são independentes. Simplesmente ele foi denunciado na justiça, o Bolsonaro, e ele está sendo processado pela justiça com idas e vindas, com todos os depoimentos, etc. O problema do
Trump é o seguinte, ele está jogando cortinas de fumaça porque ele está enfrentando uma série de problemas. E o principal problema vocês dois tocaram agora. O dólar está muito instável e a culpa da instabilidade do dólar é do próprio Trump, que fica brincando de fazer guerra comercial como se a gente estivesse no século XIX. Ernesto, se me permite, é a maior desvalorização do dólar em 50 anos. Em 50 anos. Eu ia chegar nisso. E outra prova de que todo mundo sempre teve o dinheiro dos Estados Unidos como o máximo do máximo da estabilidade, que é o famoso AAA, 3As, que é a nota mais alta que você pode ter nas agências de risco. Teve agências como a Moody's que já colocou um 3A menos para os Estados Unidos, já não está no topo. Por quê? Por causa dessa instabilidade, não tem grande segredo. O ambiente de negócios gosta de estabilidade, de regra. E vou dizer mais, se ele insistir com todas essas coisas que ele está insistindo com essas tarifas, ele vai ficar completamente isolado do mundo. Por quê? Todos os demais países vão perceber que os Estados Unidos não são confiáveis, não têm essa estabilidade e vão começar a fazer negócio entre si. Pode não ser da noite para o dia, mas é o começo da queda do Império Norte-Americano, como coloca sempre o Madalena. Está começando a ruir, e ele está começando a ver que a coisa vai ruir justamente na presidência dele, e ele está desesperado. E para coroar isso ainda, Madalena, nesse final de semana ele está sendo pontuado por um escândalo que vem desde a época do primeiro mandato dele, que é a morte, o suicídio, entre aspas, do empresário Jeffrey Epstein, e que tinha uma lista de clientes pedófilos que solicitava serviços para esse cara que se matou. E, obviamente, tem inúmeras fotos do Trump abraçado com o cara, e a própria base dele, a MAGA, o pessoal do Chapeuzinho Vermelho, viu, Tarcísio? Tá cobrando ele, falando, escuta, você é pedófilo, você tá nessa lista, e agora tá inventando 1000 teorias da conspiração para tentar tirar ele disso. É um rolo completo, Madalena. Agora, os Estados Unidos têm a maquininha de fazer dólar, né? É lá que conhece o dólar, né? Agora, de onde vem essa dívida norte-americana? 300 bilhões. Trilhões. De onde vem essa dívida? É de imprimir dólar. Quer dizer, ele claro que ele não quer perder a prerrogativa, perder exatamente a sua hegemonia. Então está perdendo, não tem mais jeito. Então é essa a realidade, Fernando. Madalena, ontem eu ouvia um comentarista americano, ele tem uma teoria que a gente pode até imaginar que um pouco de verdade nisso, né? Ele diz o seguinte: por que o Trump está fazendo tudo isso? Por que ele está arrumando briga com todo mundo? Qual é o motivo por trás de tudo isso? Ah, mas são os BRICS. Beleza, mas está arrumando encrenca com a União Europeia. Canadá. Só não está arrumando encrenca com o Putin, você percebeu? Parece que vai sair um pronunciamento hoje. Estranho, aguardemos. Né? É estranho. Você, por exemplo, em termos de taxação, você não vê muito falar de taxação para a Rússia, embora esteja com toda a parte ali de embargo para cá, sanção para cá, sanção para lá, mas não tem. Aí esse comentarista falava o seguinte, que será que isso não é uma grande cortina de fumaça para você gerar uma instabilidade muito grande, porque o Trump não pode ser mais presidente na próxima eleição. Mas se você gera uma estabilidade, existe uma lei nos Estados Unidos que diz que em momentos especiais, onde exista uma instabilidade, se faz prorrogação de mandato, ou seja, então pode ser isso? Não dá para a gente ter certeza, mas isso corrobora um pouco dessa ideia de que realmente existe alguma coisa muito séria por trás. Outra coisa, um dos momentos que se alega aqui, uma das coisas que se alega no Brasil é que o governo não teve a essência necessária para tratar os Estados Unidos. Eu fiquei aqui imaginando assim, que coisa estranha, né? O Bolsonaro demorou 38 dias para reconhecer a vitória do Biden. O Brasil reconheceu no mesmo dia a vitória do Trump. Eu acho que isso por si só mostra um pouco dessa situação diferenciada que existe, né? Ou seja, eu posso não concordar com a sua ideologia, mas não significa que eu vou ser contrário a você. Somos países soberanos e, como soberanos, precisamos ter a nossa independência. O que está acontecendo agora, vendo inclusive também um noticiário da TV americana, o pessoal não se conforma dessa questão do que está acontecendo com o Brasil, da taxação de 50%. Em outras palavras, a pessoa não usou a expressão que eu vou usar agora, mas deixou nas entrelinhas. Como é que se chama a pessoa que você está fazendo um negócio comigo, eu estou ganhando dinheiro, você está perdendo? E de repente eu sou contra você e vou começar a perder. O nome disso é burrice. E é justamente o que está acontecendo.
É isso aí. Agora, essa exigência deles, sabe? Estão maltratando o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma criança que saiu do grupo escolar e foi ser presidente da República. E fez cocô na fralda e jogou tudo para cima, sabe? Sentou em cima. Então, quer dizer, é de uma infelicidade, sabe? Ele tinha tudo para entregar a faixa para o Lula, chorar na cama dele, fazer sua viagemzinha para os Estados Unidos, depois voltar, e hoje ele estaria aí, logicamente, apto a disputar a presidente da República. Mas ele cultivou o exercício inteiro na presidência, tentando realmente... Porque, sabe o que acontece? É que nem o escorpião, Luiz Antônio. Tá no íntimo dele. Tá na essência. A essência dele é golpista. Então, quer dizer, ele tem que pagar pelo erro que ele cometeu, só isso, nada mais. Ele tem a sua cabeça política forjada na ditadura. Né? Ele é um fã declarado da ditadura militar. Então essa essência é isso, é o veneno do escorpião, tá embutido nele. Jornal da EB.